Olá, olá, meus amores, sejam muito bem-vindas. Hoje eu estou aqui para falar das disfunções intestinais nas crianças. O que é que o corpo do teu filho está a gritar e que ninguém quer ouvir? As disfunções intestinais, por norma, são problemas que ninguém vê, nem quer ver e que são normalizadas já desde as gerações anteriores e tratadas com muita negação. O teu filho vive com dor de barriga, alterações nas fezes, obstipação ou diarreias recorrentes? Não é normal. E será que já usaste medicação? Já mudaste a alimentação, mas percebes que o problema continua ou que só foi ligeiramente atenuado? Paras de usar medicação, tudo volta ao que estava anteriormente? Talvez o corpo do teu filho esteja a gritar por algo que tu não estás a conseguir ouvir. Então, para começar, o meu nome é Cristina, eu sou especialista em microbiota e medicina de precisão, homeopata e terapeuta. E hoje eu venho aqui justamente para abrir os teus olhos para algo muito mais sério do que aquilo que tu podes pensar, que são as disfunções intestinais nas crianças. E, caso o teu filho demonstre estes sinais, se mudares rapidamente, ainda vais a tempo de evitar doenças intestinais graves. Então, quais são as doenças do intestino que nós melhor conhecemos? A doença de Crohn e a colite ulcerativa. São doenças já em estágios bastante avançados da disfunção do intestino. Muitas vezes não são detectadas na infância, porque na infância a criança teve outras disfunções menos sérias que foram progredindo até chegar ali. Ahm, mas antes de chegar a este ponto e a este nível de complicação e de seriedade, o corpo dá sinais. E nós, enquanto mães, devemos e precisamos de ouvir estes sinais. Então, o que é uma disfunção? A disfunção é uma perda de função, ou seja, um órgão perde a capacidade de cumprir as suas funções. E neste caso, o intestino, quais são as suas funções? Uma é a nutrição, ou seja, transformar, quebrar os alimentos em nutrientes e fazer a distribuição destes nutrientes, a absorção, a assimilação, distribuição para o organismo destes nutrientes e a retenção e distribuição da água. Estas são as funções mais conhecidas e depois temos as funções menos conhecidas e até um pouco ainda ignoradas, que são, por um lado, a produção de células imunitárias, por outro lado, a produção de neurotransmissores. Então, no nosso intestino são produzidas em grande parte as nossas células imunitárias, a nossa imunidade depende do bom funcionamento do intestino. No intestino são produzidas as células que nos protegem de infecções, de vírus, bactérias, fungos, doenças várias e que permitem manter a homeostase, ou seja, todas as funções do organismo saudáveis. E dentro destas células, entre outras, podemos encontrar os macrófagos, as células dendríticas, os mastócitos, que são células da imunidade inata, ou seja, do sistema imunitário que nós nascemos com, que faz parte do nosso organismo, e que reconhecem e eliminam patogénicos, invasores e outros que até possam já estar no nosso organismo. E os linfócitos T, que fazem parte da defesa e da resposta imunitária de primeira linha. Ou seja, quando aparece qualquer coisa, o nosso organismo ainda não sabe bem o que é, vêm os linfócitos T para dar início a uma resposta imunitária. Então, esta função imunitária do intestino faz com que o intestino seja de extrema importância para manter o sistema imunitário funcional e para manter uma imunidade guerreira, ok? E
temos a produção dos neurotransmissores. A produção de neurotransmissores no intestino é uma função pouco reconhecida e que até há pouco tempo ainda muita gente da comunidade científica estava em negação, mas agora é impossível continuar em negação porque já há tanta literatura dessa área que já mais ninguém pode negar e, portanto, esta relação que é o eixo intestino-cérebro que já está comprovada cientificamente, diz-nos o quê? Que no teu intestino são produzidos, no teu e no teu filho são produzidos neurotransmissores e o intestino vai elaborar uma conexão com todos os comportamentos e todas as reações neurológicas que acontecem no organismo. Então, muitas vezes o intestino está ligado a situações neurológicas, doenças neurológicas, síndromes, déficits neurológicos que podem surgir a partir da manutenção da inflamação intestinal por um longo prazo. Ok? E este é um grande motivo, é uma grande razão para não prolongar a inflamação intestinal, porque prolongar a inflamação intestinal vai prejudicar neurologicamente uma criança, ok? E aquilo que começa com uma barriga inchada, com uns gases, com umas composições fecais estranhas, pode evoluir rapidamente para algo que vai impactar o sono, o humor, a aprendizagem e até o comportamento do teu filho, ok? Depois, então, agora que já falámos das funções, vamos falar das disfunções. As disfunções, então, tal como já te disse, acontecem quando o intestino não está a cumprir a sua função ou alguma das suas funções, e normalmente quando existem disfunções do intestino, todas as suas funções estão a ser afetadas, ok? E as disfunções mais conhecidas e um pouco mais sérias são SIBO, SIFO e IMO, que são deslocamentos de certos grupos de micro-organismos dentro do intestino, em que eles se vão deslocar de uma área para outra e, ao deslocar-se, eles entram num sobrecrescimento patogénico. O que é que isto significa? É mais ou menos como o eucalipto. Micro-organismos que não são dali vão se disposicionar ou reposicionar numa área que não é deles, que não é o seu habitat, e por isso tornam-se patogenicamente invasivos, como se fosse uma doença invasiva. E começam a ser difíceis de controlar, começam a ser difíceis de gerir e começam a causar endotoxicidade, toxicidade produzida pelo próprio organismo. Vão gerar gás, vão gerar metabolitos patógenos, enfim, vão causar um caos na saúde de alguém, basicamente. E este, digamos, seria assim o grau mais elevado de disbiose, que é o desequilíbrio do sistema intestinal, do ecossistema intestinal. Todas estas síndromes, o SIBO, o SIFO, o IMO, vão produzir problemas evidentes, portanto, é impossível negar que há um problema, mas muitas vezes as pessoas não sabem que problema é, porque os sintomas são muito normalizados ainda e passam por alterações da composição das fezes, diarreias, obstipação, diarreia alternada com obstipação, muco nas fezes, dor abdominal, sofrimento por gases, por movimento intestinal, por defecação, por vezes refluxo, costuma ser relativamente habitual, e vai haver sempre uma componente na criança um pouco comportamental relacionada com os cocós, ok? E depois temos a disbiose mais no geral, ou seja, tipos de disbiose que são mais ligeiros, mas que ainda assim têm uma componente de inflamação intestinal, normalmente crónica ou frequente, ok? E aí chamamos-lhe simplesmente disbiose,
não há nomes específicos, porque a disbiose é simplesmente uma alteração do equilíbrio do ecossistema intestinal, e depois, dentro desta alteração do equilíbrio, existem muitas vertentes. Há pessoas que têm os rácios entre os micro-organismos são pouco saudáveis, há pessoas que têm micro-organismos patogénicos a viver no intestino, no meio daqueles que são naturais, e isso provoca também um pouco um caos. Há pessoas que têm disfunções ligadas à ausência de certos micro-organismos que são muito importantes e vitais, e as ausências hoje em dia são muito comuns por causa do uso de antibiótico, por causa do uso de medicação, por causa do uso de químicos, por causa da poluição, por causa de alimentação processada, por causa de alimentos incorretos, infecções da infância, enfim. São muito diversas as causas de disbiose, mas quase todas as pessoas têm um relativo grau de disbiose. E dentro da disbiose, o que nós vamos notar que se vai evidenciar mais nessa criança é menos saúde, casos de infecção repetitiva, excesso de peso ou dificuldade em aumentar de peso, inflamação crónica, que muitas vezes hoje em dia notamos que se manifesta nas amígdalas e adenoides aumentados, e inflamação recorrente, que pode ser as amigdalites, as otites, as doenças respiratórias, as dificuldades respiratórias muito frequentes e muito recorrentes, e inflamações e infecções diversas devido a uma vulnerabilidade imunitária que a criança tem por causa desta inflamação intestinal. E muitas vezes ninguém liga muito a isso, normaliza-se essas infecções repetidas, é porque é criança, é por causa da escola, é por causa do frio, é por causa do vento, é porque apanhou chuva, é porque esteve com o primo que estava doente, é porque anda no infectário, enfim, tenta-se normalizar de diversas formas, mas a realidade é que está tudo ligado a uma inflamação crónica e a uma inflamação intestinal. Está tudo ligado, ok? E depois, então, temos aquilo a que eu chamo as disfunções do intestino de origem emocional. Claro que as outras todas têm uma componente emocional, mas estas que eu vou falar a seguir, elas são de origem emocional mais profunda. Ou seja, a partir delas são sempre causadas por algum tipo de choque emocional. E com choque emocional eu não estou a querer dizer simplesmente a criança ter passado por um grande trauma. Muitas vezes existe choque emocional por acontecimentos recorrentes. Ou seja, coisas habituais podem produzir choque emocional. Não tem que ser um grande acontecimento uma vez, ok? E estas disfunções do intestino, na categoria emocional, temos a retenção fecal, a incontinência fecal e que acabam depois por provocar outras disfunções que precisam ser resolvidas também. Muitas vezes, tanto a retenção fecal como a incontinência fecal vão estar associadas às disbioses mais sérias, como o SIBO, o SIFO e o IMO, que eu falei antes, ok? Ahm, e que precisam ser resolvidas de uma forma física, para além das terapias emocionais. E não é o facto destas disfunções terem uma origem emocional que vai fazer com que não haja solução. Claro que existe solução, existe sempre solução e deve ser aplicada o mais depressa possível uma solução para não gerar nesta criança uma disfunção que lhe vai durar até a idade adulta ou para sempre, ou ainda não gerar uma disfunção que vira doença, porque existem crianças destas que pioram ao ponto de depois ter que ser removido partes do intestino, ou ter fecalomas, ou várias outras complicações do intestino gravíssimas, ok? Sobretudo na idade da infância. Então, hum, nestas crianças em que as disfunções são mais emocionais,
a alimentação, a medicação vai permitir que a causa continue lá, completamente. E então vai-se revelar uma solução extremamente limitada. Por isso é preciso atuar de uma forma mais integrativa, da forma que eu gosto, em que nós vamos sim adereçar as questões físicas da doença, mas também as causas emocionais, através de terapias emocionais específicas para aquela criança, para resolver estes choques emocionais causadores destas disfunções. A retenção fecal, muitas vezes, é confundida e é tratada como se fosse uma obstipação. A retenção fecal não é uma obstipação. E já me aconteceu várias vezes as mães virem ter comigo e explicarem-me esta disfunção, elas próprias acreditando que é uma obstipação e estando a tratar como uma obstipação. Não é, ok? A retenção fecal é um problema de origem psicoemocional, em que a criança, por algum motivo, deixou de defecar e começa a fazer uma contração excessiva e a não conseguir descontrair e libertar os esfíncteres para fazer cocó. É muito diferente de uma obstipação, ok? Claro que nesta criança ela vai ter fezes duras, que são um sintoma da obstipação. Mas isto é apenas uma consequência dela fazer a retenção das fezes durante um período tão longo de tempo que vai fazer com que o seu intestino absorva e reabsorva a umidade, ok? Junto com essa umidade, o intestino está a absorver e a reabsorver também toxicidade de uma matéria fecal que já deveria ter sido excretada e, portanto, vai dar muitas vezes origem a sintomas neurológicos mais fortes, ok? A retenção fecal é uma questão muito complicada, e muito maltratada, na minha visão. Por outro lado, a incontinência fecal também padece do mesmo problema. A incontinência fecal não é uma diarreia tão grande que a criança não se conseguiu segurar, até porque isto pode acontecer, mas acontece muito pontualmente quando a criança está doente e já estava de diarreia nesse dia, ok? A incontinência fecal é, perante alguns estímulos emocionais, a criança liberta o esfíncter. E tanto a retenção como a incontinência estão ligadas a sensações de insegurança das crianças, ok? E são mecanismos de controlo que a criança tenta aplicar dentro da medida que lhe é possível para fazer face a certas circunstâncias que ela não está a conseguir fazer face, que ela não está a conseguir lidar, ok? Então, o que é preciso fazer com uma criança que tem algum tipo de disfunção do intestino? Para já, a abordagem é sempre personalizada, individual para cada criança. Ou seja, vão haver algumas práticas comuns, transversais, dentro das disfunções do intestino, porque essencialmente nós queremos recuperar aquele ecossistema intestinal e levar a criança da disbiose para a eubiose, que é o equilíbrio da microbiota. No entanto, para transportar a criança da disbiose para a eubiose, os passos podem ser diferentes de acordo com todo o quadro sintomatológico, o histórico clínico da criança, o contexto dela, a idade e tudo aquilo que já se passou. Então, o ponto número um será compreender as causas. Porquê, como esta criança chegou até aqui. E embora por vezes seja um enigma e um quebra-cabeças para os pais e para a família da criança, é relativamente simples compreender de fora para um especialista em microbiota, ok? Não é nenhum quebra-cabeças, nós, por norma, conseguimos compreender facilmente como é que a criança chegou à disbiose em que ela está, ouvindo simplesmente os pais falar sobre ela e às vezes com os poucos exames que possa haver, se houver exames, mas não havendo, também não é impeditivo. E a seguir a compreender as causas, então vamos tratar a partir das causas. Não vamos fazer
pensos rápidos. Não vamos fazer paliação. Não vamos fazer tratamentos daquele tipo que fazes, corre bem, paras, volta tudo ao que estava de antes. Isto são paliativos, ok? Isto é gestão de sintomas e é algo que muitas pessoas estão habituadas a ver como tratamento e como se fosse bom, mas na realidade não resolve nada. Vai prolongar o sofrimento da criança, vai prolongar o impasse da família, vai prolongar o estado de inflamação crónica em que a criança está a entrar e pode vir a transportá-la para um estado de doença intestinal mais avançada, em que depois ela já vai estar a ter mais complicações, mais intervenções, mais problemas. E eu sei que às vezes parece que eu estou a vender o terror quando falo sobre isto, mas eu já atendi muitos pacientes de doença celíaca, já atendi muitos pacientes de colite ulcerosa, já atendi pacientes na casa dos 20 anos que não conseguem trabalhar, ok? Às vezes os pais aparecem-me com grandes problemas do género, ok, precisamos de fazer uma terapia alimentar, mas e se eu quiser levar o meu filho a uma festa de aniversário? Eu às vezes digo-lhes, olha, há crianças hoje em dia que já não estão a conseguir ir a festas de aniversário, porque estão muito doentes. Então, há dilemas e problemas que nós precisamos de pensar mesmo se queremos entrar por aí ou se queremos começar por ver os nossos filhos bem. Porque se os nossos filhos ficarem bem, depois eles já podem fazer tudo à vontade e ter liberdade. Mas se eles não saírem desse quadro inflamatório, há uma probabilidade, maior para uns do que para outros, deles realmente o problema já nem ser as festas de anos, ser a vida no geral, ok? E existem adultos hoje em dia com estas disfunções do intestino que não estão a conseguir funcionar, porque o nível em que nós estamos a entrar em termos de disbiose está maior do que nunca. A cada geração há um grau de disbiose muito superior. E, portanto, estas crianças de agora, se não cuidarmos bem, vão ser adultos muito disfuncionais por causa das disfunções do intestino. Ok? Depois de compreendermos as causas, vamos tratar a partir das causas com os recursos mais adequados ao caso, após a avaliação, e muitas vezes estes recursos podem passar por alterações de estilo de vida, terapia alimentar, homeopatia, tratamentos naturais, terapias emocionais, aumento da energia vital para uma recuperação mais fácil, aprender a tomar decisões mais alinhadas com a saúde real dos seus filhos e parar de ignorar a raiz, porque dessa forma os sintomas só continuam a ganhar mais força, ok? Claro que estas ferramentas que eu enumerei de uma forma muito geral são algumas, por vezes aplicamos várias outras, vai depender de cada criança e da forma como ela vai demonstrar precisar de ser tratada, ok? A ideia é sempre aplicar uma abordagem integrativa, que vai ver a criança como um todo, vai ver aquilo que ela precisa por prioridades e vamos implementar por prioridades, do mais importante para o mais acessório, garantindo que no final a criança não vai voltar a ficar como estava antes, ok? Então, já estamos aqui há um tempinho e agora vou-te convidar ou desafiar a partilhar com outra mãe, porque às vezes uma conversa pode mudar tudo e podes sentir que este vídeo te ajudou, mas ajudar mais alguém vai ser um gesto muito bonito, que tenho a certeza que se o fizeres, alguém te vai agradecer. E finalmente, se achas que estás a viver isto com o teu filho, ou se sentes que estás a começar a entrar numa situação de disfunções intestinais, ouve essas mensagens do corpo dele como um sinal de que algo não está bem e
pensa que quanto mais cedo atuares, mais simples, fácil e rápida vai ser a recuperação do teu filho e o caminho que precisas de percorrer. Se quiseres uma ajuda para compreender o que é que o corpo do teu filho te está a tentar dizer e encontrar uma forma profunda, eficaz de tratar a partir da causa raiz, eu estou aqui para te guiar. E atualmente tu consegues ver mais sobre a forma como fazemos o acompanhamento através de conexão imunidade microbiota, onde tu vais entender tudo o que tu precisas de fazer para tirar o teu filho do ciclo das doenças, para uma recuperação mais rápida, menos episódios de doença, cuidar da saúde dos teus filhos com segurança e eficácia, compreender as causas raízes do problema de saúde dos teus filhos. Então, vê aqui na descrição o link se quiseres participar e para saberes como podes trabalhar comigo. Fico muito grata por teres ficado aqui até ao fim. Já estou a gravar este vídeo um bocadinho à noite, então tropeço-me aqui nas palavras, mas está tudo bem. Foi quando o tempo deu. E espero que tenha sido esclarecedor para ti e vou-te convidar também a comentar aqui se estás neste momento a lidar com alguma destas situações e como é que está a ser e que comentes também todas as perguntas que gostarias de fazer sobre este assunto. Um grande beijinho e vemo-nos para a semana. Bye bye!